Abra a Bíblia comigo no Salmo 119. Salmo 119. Eu queria ver com vocês esse salmo do versículo 1 até o versículo 11. Salmo 119. Irmãos, você acabou de abrir a palavra de Deus numa obra de arte. O Salmo 119 é uma obra de arte. O Salmo 119 é o maior salmo de toda a Escritura. 176 versículos, divididos em 22 estrofes, com 8 versos cada estrofe. Cada estrofe do Salmo 119 começa com uma letra do alfabeto hebraico. É uma forma de os judeus decorarem este salmo. Eles cantavam este salmo. Eles louvavam a Deus através deste salmo. Eles decoravam e cantavam enquanto eles buscavam a Deus. E o Salmo 119, irmãos, é um dos salmos mais importantes de toda a Escritura, porque é o salmo que mais valoriza a palavra de Deus. Em todos os seus versículos você vai encontrar uma citação sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. Uma hora o texto diz mandamentos, outra hora o texto diz lei do Senhor, outra hora o texto diz preceitos. Tudo isso mostrando para nós a importância da palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui este salmo, para que a gente saia deste culto desesperado pela Bíblia Sagrada, desesperado pela palavra de Deus, desesperado pela doutrina que emana deste texto. Você precisa compreender que toda a sua vida está baseada em doutrinas, toda a sua vida está baseada na palavra de Deus. Você não está aqui procurando palavras motivacionais, você está aqui procurando doutrina bíblica. Você não está aqui procurando um coach que vai te alegrar e te animar e te motivar para essa semana. Não, você está aqui para ouvir a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, que pode tocar o seu coração e transformar o seu coração. É sobre isso que o Salmo 119 diz. O versículo 1 começa dizendo: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho. Até aqui. Presta atenção, meus irmãos, esse texto está nos dando uma promessa. A promessa é bem-aventurado. Você será bem-aventurado. Existe uma característica no texto para os bem-aventurados. Primeiro, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa mais do que feliz, realizado, completo, ditoso, aquele que não sente falta de nada, nem de ninguém. Bem-aventurado os irrepreensíveis nos seus caminhos. Uma das características dos bem-aventurados é que eles são irrepreensíveis nos seus caminhos. Mas a Bíblia também diz para nós que bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança no Senhor e que não pende para os arrogantes. A Bíblia também mostra os bem-aventurados como humildes de espírito, quebrantados, mansos, com fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido. A Bíblia também mostra para nós os bem-aventurados como aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Mais do que feliz são os irrepreensíveis nos seus caminhos. Já sabemos o que é bem-aventurado. Agora precisamos saber o que é irrepreensível e o que é caminho. Caminho no livro do Salmos significa conduta, estilo de vida. Irrepreensível não significa que você não pode pecar nem falhar. Mas irrepreensível significa aquele que não pode ser acusado de nada. Aquele que não é perfeito, aquele que é limitado, mas aquele que não tem nos seus caminhos, no seu estilo de vida, na sua conduta, algo para ser acusado. Um estilo de vida no pecado. Um bem-aventurado é irrepreensível nos seus caminhos. Um bem-aventurado, ou seja, um mais do que feliz, é aquele que não pode ser acusado de viver em transgressão, em iniquidade, em pecado, no seu estilo de vida. Mas agora a pergunta que fica é: como é que nós conseguiremos ser irrepreensíveis? Como é que nós conseguiremos ser bem-aventurados? O próprio versículo 1 nos responde: que andam na lei do Senhor. Só há uma forma de você ser irrepreensível. Só há uma forma de você não poder ser acusado de nada. Só há uma forma de você andar na bem-aventurança. Só há uma forma de você ser mais do que feliz, quando você anda segundo a lei do Senhor. A Bíblia mostra para nós, irmãos, lei do Senhor no Antigo Testamento, como os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas nós estamos há 2023 anos depois de Cristo.
Nós já temos, graças a Deus, a revelação completa. Nós já temos o cânon fechado. Nós já temos todo o nosso manual de fé e prática, 66 livros, 2 testamentos, 1.189 capítulos, dependendo da sua versão, 31.103 versículos, como lei de Deus, palavra de Deus, para a minha e para a sua vida. Nós temos regras, irmãos, e mandamentos para todas as áreas da nossa vida. Então, se quisermos ser irrepreensíveis em nossos caminhos, se quisermos ser mais do que felizes, realizados e completos, nós precisaremos obedecer, guardar e conviver com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Nós temos mandamentos, irmãos, até para os nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você nunca estará livre para fazer o que você quiser. Um cristão não é livre para fazer o que ele quiser. Um cristão é escravo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Ou você chegou aqui nessa manhã, escravo do pecado, escravo de Satanás, ou você chegou aqui essa manhã escravo do Senhor Jesus Cristo. Mas livre você não é. Quando a Bíblia diz que você é livre, ela está dizendo que você é livre das amarras da condenação da lei. Você é livre das amarras do pecado, mas livre para fazer o que você quiser, você nunca será. Você é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Um cristão genuíno, ele não dá um passo sem saber o que a Bíblia diz. Um cristão genuíno não decide algo sem saber o que a Bíblia o orienta. Nós estamos debaixo da lei de Deus, e é ela que guia os nossos passos. Não é a sua emoção, não é a sua vontade, não é a sua decisão simplesmente. É a palavra de Deus que vai fazer com que você não possa ser acusado de nada em seus caminhos, fazendo com que você seja uma pessoa mais do que feliz. Versículo 2. Bem-aventurado também os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurado, irmão, é aquele que vive uma vida devota a Deus. Buscar de todo o coração, irmão, não significa vir à igreja. Buscar de todo o coração não significa dar dízimo. Buscar de todo o coração não significa frequentar o GC. Buscar de todo o coração não significa pregar. Buscar de todo o coração não significa cantar. Buscar de todo o coração significa que toda a inclinação do seu ser, todas as saídas da sua vida, tudo que você é e tudo que você tem, estão inclinados para o Deus Todo-Poderoso. Buscar de todo o coração é buscá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, não mais através de um lugar, não é através de um lugar. Lembra da mulher samaritana? Adorava no Monte Gerizim, lá em Samaria. Lembra dos judeus? Adoravam no templo, em Jerusalém. E Jesus disse, não é mais através de templo, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, não é mais através do Monte Gerizim, não é mais através do Templo de Jerusalém, não é mais através da Avenida Bandeirantes 2000, não é mais através da Manuel Macedo 360, não é mais através de um lugar, mas é por dentro, é no interior, através do novo nascimento. E a Bíblia também diz, em verdade. Em verdade significa que não é mais através de símbolos, como Israel fazia no Antigo Testamento, não é mais através do Templo de Salomão, não é mais através do átrio com o altar do sacrifício e a bacia de bronze. Não é mais através do santo lugar com o altar do incenso, o candelabro, a mesa da proposição. Não é mais através do Santo dos Santos, com uma arca da aliança, com a vara de Arão, com a tábua da lei, com um pouco do maná que caía do céu. Não, isso tudo era símbolo. Agora nós temos aquele que disse que é a verdade, o caminho, a vida. Agora nós temos diante de nós Jesus Cristo de Nazaré, que nos liberta quando conhecemos a sua essência. Nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós guardamos as prescrições do Senhor, quando buscamos de todo o coração, quando o adoramos em espírito e em verdade. O versículo 3 vai mostrar o resultado de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Se você é um bem-aventurado, um irrepreensível no seu caminho, se você guarda a lei do Senhor, se você guarda as prescrições, se você o busca de todo o coração, você não pratica iniquidade. E você é reto em seus caminhos. Iniquidade e transgressão é muito parecido. Iniquidade e transgressão, em suma, significa uma vida deliberada no pecado. Aquilo que você sabe que é errado, mas continua praticando.
Aquilo que você sabe que é contra a lei de Deus, mas continua fazendo. Se você tem um estilo de vida na iniquidade, você não é um cristão, você é um ímpio, que precisa de arrependimento, que precisa de quebrantamento, que precisa de Jesus desesperadamente mudando o seu coração. Um cristão genuíno não vive na prática do pecado, mas um cristão genuíno ainda não foi glorificado. Um cristão genuíno falha, um cristão genuíno peca, um cristão genuíno erra, mas isso não é um estilo de vida. Quem tem Cristo como Senhor não anda em iniquidade. Versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos. Você entendeu o que você leu? O texto diz, tu ordenastes. Não é tu solicitastes. Não. Tu pedistes. Não foi isso. O texto diz, tu ordenastes os teus mandamentos. Eu acho que nós esquecemos que Deus é um Deus de mandamentos. Eu acho que nós esquecemos, irmãos, que Deus é um Deus de ordens. Eu acho que nós esquecemos em alguma caminhada da nossa vida que Deus é um Deus de regras. Irmão, a lei de Deus não é para o seu mal, a lei de Deus é para o seu bem. A lei de Deus é uma cerca para a sua moral falha por causa do pecado. A lei de Deus é um campo de 4 linhas que te mantém ali dentro, porque se você sair, irmãos, você é capaz das maiores atrocidades deste mundo. A lei de Deus é uma cerca para a sua vida, te protegendo de você mesmo. Quando Deus diz, amem a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como Ele nos amou, Ele está te protegendo da maldade do seu coração. Ele está te protegendo daquilo que você é capaz de fazer sem Ele. A lei de Deus é uma ordem para nós. Tu ordenastes os teus mandamentos. Deus continua dizendo, para que o cumpramos à risca. Total seriedade na observação da lei de Deus. O cristão genuíno, irmãos, ele desesperadamente quer obedecer a Deus. Um cristão genuíno quer desesperadamente obedecer os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses, não use o meu nome em vão, não faça imagem de escultura, guarde o sábado. Tudo isso resumido em amar a Deus sobre todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube. Não cobiça a casa do seu próximo, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Tudo isso resumido em amar o próximo como a ti mesmo, ou então como Jesus amou. Esses mandamentos, irmãos, não ficaram para trás. Esses mandamentos são vertidos para o Novo Testamento. Esses mandamentos são ordens para mim e para a sua vida. Deus está nos ordenando a nos sacrificarmos por Ele e para Ele e por meio dEle, acima de tudo. E Deus está nos ordenando a nos sacrificarmos em favor do próximo. Você não tem a opção de não perdoar. É um mandamento. Você não tem a opção de não caminhar a 2ª milha. É um mandamento. Você não tem a opção de não congregar. Se você é um cristão, se você é um ímpio, irmão, faz o que você quiser da sua vida. Mas se você é um cristão genuíno, você não tem a opção de não amar o próximo. Você não tem a opção de não orar. Você não tem a opção de não meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso não passa pela cabeça de um cristão genuíno. Isso não passa pela cabeça de quem conheceu Jesus. Ajudar o próximo, buscar ao Senhor, fazer a obra. É isso que mexe com o coração e com a cabeça de um cristão genuíno. Por quê? Porque Deus ordenou os mandamentos para que cumpramos à risca. E eu não tenho que ficar aqui, Daniel, por favor, vai na igreja. Mariana, tem como você orar? E não é meu papel isso. Um cristão genuíno desesperadamente quer isso. Um cristão genuíno desesperadamente busca isso. O meu papel é orientar como orar, orientar como congregar, orientar como ler a palavra. Perceba, orientar como não fazer com que você queira. Um cristão genuíno quer obedecer os mandamentos. Um cristão genuíno quer fazer parte disso aqui. Um cristão genuíno quer estar no meio da congregação. Há uma unção. Já posso sentir. Verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar no meio da congregação. E no meio dessa comunhão. Junto ao meu Deus e aos meus irmãos. É o que a canção diz. E é verdadeiramente o coração de um cristão genuíno. Um cristão genuíno quer obedecer a Deus. E não obedece a Deus com medo de ir para o inferno, irmão. Você tem que passar dessa fase.
você pode ter certeza da sua salvação. Se você é um cristão genuíno, irmão, nada pode separar do amor de Deus. Se você é um cristão genuíno, irmãos, você está na mão de Deus. Jesus falou isso em João 10. E de lá ninguém pode te arrebatar. Amém, glória a Deus. Mas você não peca. Você não vive uma vida fora da palavra de Deus. Com medo de ir para o inferno, irmão. Você faz isso porque você quer agradar a Deus. O cristão genuíno quer obedecer à vontade de Deus. E o versículo 5 vai mostrar para nós um desejo ardente no coração de um cristão verdadeiro. O versículo 5 mostra para nós um desejo ardente no coração de quem ama a Deus. O texto diz: tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Você percebeu? Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu obedeça aos teus preceitos. A palavra de Deus aqui, preceitos. E agora o salmista está dizendo: eu tenho um desejo ardente logo pela manhã. Eu tenho um desejo ardente logo pela tarde. Eu tenho um desejo ardente logo pela noite. Qual é o desejo ardente? Que os meus passos sejam firmes, para que eu não tropece, para que eu não vacile, para que eu não erre, para que eu não peque. Por que não? Porque eu quero observar os mandamentos do Senhor. Traduzindo, o salmista está dizendo: Senhor, me ajuda hoje a não pecar. Me ajude hoje a não desobedecer a tua palavra. Senhor, o desejo do meu coração é o quê? É não pecar contra ti. Irmão, qual foi a última vez que você acordou assim? Qual foi a última vez que você acordou desesperado para não pecar? Qual foi a última vez, irmão, que a primeira coisa que veio no seu pensamento foi Deus de manhã? Nós acordamos desesperados para ver quem nos respondeu, quem não respondeu. Quem curtiu, quem não curtiu. Quem vai, quem não vai. Quem é nosso amigo, quem não é. Nós acordamos desesperadamente para saber se o menininho gosta da gente lá na escola. Se a menininha gosta da gente na faculdade. Irmão, que bobagem! Um cristão genuíno acorda desesperadamente dizendo: Senhor, só por hoje eu não quero pecar contra ti. Só por hoje eu não quero te desobedecer. Só por hoje eu quero que o meu relacionamento contigo cresça. Só por hoje eu quero andar santo e irrepreensível. Só por hoje eu quero andar com a veste limpa, com a veste branca, e chegar no final do dia também com a veste branca. Só por hoje eu não quero ceder ao desejo da carne, ao desejo dos olhos, à soberba da vida. Só por hoje eu quero obedecer ao Senhor. Está ferindo. Está cortando a palavra. O menino já está quebrantado, já está arrependido. Versículo 6, o texto diz: então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Irmão, se você guarda a palavra do Senhor de todo o coração, se você o busca de todo o coração, se você tem um desejo ardente de não pecar, se você é um irrepreensível no seu caminho, se você obedece à lei do Senhor, se você é um bem-aventurado, você não tem do que se envergonhar. Sabe como é que é a vida de um cristão genuíno? Um livro aberto. Pode ir na minha casa, pode ir no meu trabalho, pode vasculhar as gavetas do meu relacionamento, pode olhar as gavetas da minha empresa, pode olhar as gavetas da minha amizade. Você não vai encontrar algo, eu estou dizendo um cristão genuíno, estou falando que sou eu não, estou falando um cristão genuíno. Você não vai encontrar algo que possa me acusar de algo. Isso é um cristão genuíno, irmão, é uma carta viva, é uma carta aberta. A sua vida durante essa semana pode ser passada nessa TV aqui. Os seus pensamentos podem ser passados nessa TV aqui. As suas conversas do WhatsApp podem ser passados nessa TV aqui, irmãos. O seu direct no Instagram pode ser colocado aqui para todo mundo ler, irmão. Se não, você tem vergonha de algo. E se você tem vergonha de algo é porque você não está sendo um cristão genuíno. Se você tem vergonha de algo é porque você não está guardando à risca a palavra de Deus. O cristão genuíno tem vida aberta, irmão. Tem vida limpa. Já viu gente que foge de pastor? Tem gente aqui que foge de pastor. Tem gente aqui que não quer uma visita do pastor, não. Tem gente que não quer discipulado, não. Tem gente que não quer aconselhamento, não. Tem gente que não quer orientação, não. Por quê? Porque está escondendo algo. Por que está escondendo algo, irmão? Quase 100% das vezes, na minha pequena vida pastoral até agora, que o membro não quis se abrir para o pastor, é porque tem alguma coisa errada lá. E ele não quer que mexe. Ele quer continuar desse jeito. Sabe o que eu vou fazer para você, irmão? Orar é a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso fazer para você, irmão, se você não tem uma vida genuína.
Talvez você frequente aqui todo dia, todo domingo. Está aqui no estudo bíblico, está no domingo, está no GC. Irmão, isso não importa. O que importa é, você é um cristão? A sua vida é um livro aberto? Você tem vergonha de práticas lá do seu passado que continuam no presente? Você carrega coisas do mundo nos dias de hoje? Você tem do que se envergonhar. Então você precisa se arrepender nessa manhã e voltar para os caminhos do Senhor. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes desse capítulo. Olha o que o texto está dizendo. Render-te-ei graças de todo o coração. Vamos entender, de todo o coração. Com todas as saídas da vida. Com tudo aquilo que a gente é. Coração é o centro da vida na Bíblia. É um símbolo, é um exemplo. Render-te-ei graças. O que significa isso? Te louvarei. Te elogiarei. De todo o coração. Que coisa boa. E um cristão genuíno louva a Deus de todo o coração mesmo. Só que precisa acontecer uma coisa para que o cristão genuíno louve a Deus de verdade. O que o texto diz? Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Só há uma forma de louvar a Deus de todo o coração. Conhecendo os seus retos juízos. Retos juízos significa a sua Bíblia, a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos. É impossível louvar a Deus sem conhecer a Bíblia. O que é louvar? Eu já falei aqui. Elogiar. Se eu perguntar para você, se você é capaz nesta manhã de elogiar a minha avó, você vai me dizer que não. E por que não? Porque você não conhece a minha avó. E muitas vezes nós não elogiamos a Deus da forma que é devida, porque nós não conhecemos a Deus. E eu pego no pé de músicas que não têm base bíblica. E recebo algumas críticas, algumas centenas de críticas por causa disso. Mas a mais pura verdade é, irmão, no louvor não vale tudo. O louvor não é um momento de emoções apenas. O louvor é um momento de exalar doutrina, cantar Bíblia, falar da palavra de Deus. Muitas vezes nós aceitamos muitas músicas que não são hinos. Nós aceitamos muitas músicas que não têm base bíblica, apenas antropocentrismo, emocionalismo. E a gente acha que está louvando ao Senhor, mas não estamos. Nós não estamos louvando ao Senhor quando falamos do homem. Nós estamos louvando ao Senhor quando falamos de Deus. Quando elogiamos a Deus pelo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Isso é louvor. Quão grande é o meu Deus e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o teu santo monte. Isso é louvor. O apóstolo Paulo em Efésios e o apóstolo Paulo em Colossenses nos ensina a louvarmos a Deus com hinos espirituais e com salmos. Não com a mídia gospel que nós temos hoje. Não com a vontade do cantor gospel de agradar o homem para vender CD na minha época. Né? Hoje vende o quê, irmão? Hoje vende Spotify, sei lá, os direitos da música, não sei como é que funciona. Mas hoje, muitos cantores só querem te agradar para você comprar o produto dele. Mas nós estamos aqui na hora do louvor para agradar a Deus e para louvar a Deus. Versículo 8. O salmista agora põe o pé no chão. Versículo 8, o salmista agora mostra a sua limitação. Versículo 8, agora o salmista entende e percebe que ele é limitado. Olha o texto. Cumprirei os teus decretos. Não me desampare jamais. Vamos para o 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. O 8 e o 10 são parecidíssimos. Nesses dois versículos, a Bíblia diz, eu vou obedecer os teus mandamentos. Nesses dois versículos, o salmista diz, eu vou obedecer a tua palavra. Eu sou limitado, não me desampares. Não me deixe, Senhor. Não me faça viver por mim mesmo, senão eu não vou conseguir obedecer a tua palavra. Se o salmista fosse autossuficiente, ele olharia para esse versículo e falava assim, olha, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos. Pode deixar comigo. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, Senhor, eu quero obedecer os teus decretos. Eu vou obedecer os teus mandamentos, mas não me desampare. Porque a sua força, irmão, não vem de você. Nem a sua obediência vem de você. Nem a sua santificação vem de você. 2 Tessalonicenses 2,13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E Romanos capítulo 15, versículo 16. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que está nos santificando. Nós precisamos do Espírito Santo para nos santificar. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar para Cristo.
Nós precisamos de Deus, irmãos, para vivermos uma vida de obediência. Nós precisamos de Deus para nos dar fé no Filho dele. Nós precisamos de Deus para nos dar arrependimento. Nós precisamos de Deus para tudo na vida. O salmista colocou o crivo lá em cima, o nível lá em cima, de total obediência. Mas ele está dizendo, não é por mim, é pelo Senhor. Eu não consigo sozinho, me ajuda e não me desampare. Irmão, tem uma música antiga que diz assim, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Irmão, se você ficar sem Deus por um minuto, você é capaz das maiores maldades. Você é capaz de coisas que você não pode nem imaginar. Você é capaz das maiores atrocidades. Você é capaz dos maiores pecados deste mundo sem Deus. Então peça a Deus, não me desampare, não me desampare, não me desampare. Eu estou indo para o trabalho, não me desampare. Eu estou indo para a igreja, não me desampare. Eu estou indo namorar, não me desampare. Eu estou indo casar, não me desampare. Eu estou indo oferecer o meu serviço para alguém, não me desampare. Eu estou indo ser um patrão, não me desampare. Eu estou indo ser um funcionário, não me desampare. Eu estou indo resolver algum problema difícil na minha família, não me desampare. Senão eu não serei capaz. Senão eu não serei capaz. Versículo 9. 8 e 10, aí nós pulamos o 9, vamos ler o 9 e o 11 também. Mas primeiro o 9. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho? É uma pergunta, irmão, que ecoa no meu coração e no meu ouvido até hoje. De que maneira um jovem, na flor da idade, pode manter puro o seu caminho? De que maneira um jovem pode andar sem se macular com as coisas deste mundo? De que maneira um jovem pode andar sem a sujeira deste mundo? De que maneira um jovem pode andar obedecendo a palavra de Deus e não se misturando aos desejos da carne, dos olhos e da soberba da vida, irmão? De que maneira um jovem pode continuar separado para Cristo num mundo tão podre e tão sujo como o nosso? De que maneira? A Bíblia responde, o versículo responde, observando segundo as tuas palavras. Um jovem, meu irmão, só consegue andar em santidade com Bíblia. Um jovem, meu irmão, só consegue guardar os mandamentos do Senhor se ele tiver uma vida segura na palavra de Deus. Não adianta entretenimento, irmão. Não adianta festinha. Não adianta isso. Não adianta aquilo. Não é isso que mantém jovem em igreja. Não é isso que mantém jovem na Bíblia. O que mantém jovem em santidade é a Escritura Sagrada, são doutrinas. Você, jovem, vai ser tentado essa semana. Você, adulto, também vai ser tentado essa semana. A sua vida vai passar por tentações para o resto, até o último dia do seu respirar. Espera aí, papai. Não está na hora do louvor, não. Na hora da palavra. Até o último dia do seu respirar, você será tentado. Mas, meu irmão, como é que você vence a tentação? Da mesma forma que Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a tentação, não foi com palavra motivacional, não foi com coach, não foi com ideias, foi com Deuteronômio. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu Satanás no deserto com doutrina, com Bíblia. Quanto mais perto da Bíblia, irmão, mais longe do pecado. Não é jargão, é verdade. Quanto mais perto da Bíblia, mais longe dos desejos carnais. E para a gente encerrar o versículo 11. Guardo as tuas palavras no meu coração. Guardar aqui significa duas coisas. A primeira, pegar um tesouro muito valioso e colocar em um lugar onde ninguém pode encontrar. É assim que o cristão vê a palavra de Deus. Como um tesouro extremamente valioso, guardado no mais profundo do coração. Guardar aqui também significa ruminar. É a ideia de uma vaca, de um boi, que vai para um pasto, pega o capim, coloca na boca, mastiga, pega os nutrientes, põe no estômago, volta para pegar mais nutrientes mastigando, coloca no estômago de novo, depois volta para pegar mais nutrientes. Assim é um cristão genuíno. Medita dia e noite na palavra do Senhor. Tem nutriente para nós na palavra. Tem nutriente para nós no mesmo versículo na parte da tarde. Tem nutriente para nós no mesmo versículo na parte da noite. Um cristão genuíno medita dia e noite na palavra de Deus, porque ele guarda as palavras do Senhor no coração.
E aí a sequência do texto, irmão, é assim: para não ir para o inferno, para não pagar pelos pecados, para não ter alguma consequência. Não é isso. A sequência do texto diz: guardo as tuas palavras no meu coração, somente para não pecar contra ti. O único desejo do salmista, irmão, era não entristecer a Deus. O único desejo do salmista, irmão, era não desobedecer a palavra de Deus. O salmista não tinha medo de consequência. O salmista amava a Deus. Toda vez que você peca, irmão, você está indo contra Deus primeiramente. Toda vez que você falha, você está indo contra a lei de Deus primeiramente. E aqui nós estamos aprendendo a amarmos a Deus de todo o coração, para não desanimarmos na caminhada da santidade, para não desistirmos de alegrar o coração de Deus. Por que é que eu não traio a minha esposa? É só pela minha esposa? Não é só por ela. É porque eu não quero desagradar a Deus. Por que é que eu não minto para ela? Só por ela? Não, é só por ela. Porque eu não quero desagradar a Deus. Por que é que eu tenho que andar de forma irrepreensível só porque eu sou um pastor de uma igreja? Não, porque eu não quero desobedecer a Deus. Deus em primeiro lugar no nosso coração. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus em primeiro lugar nos nossos caminhos. Deus em primeiro lugar nos nossos pensamentos. E assim andaremos em santidade. Amém, meus irmãos? Será que você pode se colocar de pé? Queria fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Tente agora compreender as mazelas da sua vida. Não tem ninguém aqui perfeito. Todos nós somos limitados e errantes. Mas a palavra que eu queria que você guardasse nessa manhã é: eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Amanhã, irmãos, pode ser um dia diferente na sua vida. Amanhã você pode acordar desesperado para não errar. Amanhã você pode acordar desesperado para não pecar. Amanhã você pode acordar desesperado por santidade. Oh, meu Deus, toca os nossos corações. Transforme os nossos corações nessa manhã. Meu Deus, quebrante as nossas vidas e tudo o que somos. Mostra para nós, Deus, o caminho do salmista. Mostra para nós, Deus, o estilo de vida desse salmista. Coloque no nosso coração o mesmo desejo do salmista. Andar em santidade, andar em amor ao Senhor, amor ao próximo, obediência aos teus mandamentos. Não nos deixe, Deus, viver uma vida libertina, uma vida devassa. Não nos permita, Senhor, viver como se não houvesse amanhã. Não, existe sim. Existe um Deus que nós teremos que prestar contas. Existe um Deus onisciente que sabe todas as coisas e que contempla todas as coisas, porque também é onipresente. Nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Deus, e pedimos ao Senhor: nos ajude na caminhada, não nos desampare jamais, não nos abandone jamais, e seremos eternamente gratos ao Senhor, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém.